paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão assistindo mais esse vídeo. Eu peço a você que tem acompanhado os nossos vídeos com as mensagens do Reino de Deus. Eu peço para você que compartilhe, que divulgue, que se inscreva no nosso canal Átrios do Senhor, que curta, compartilhe, se inscreva, tá bom? Que em nome do Senhor Jesus você estará fazendo uma boa ação. A mensagem que eu trago para você neste vídeo, o título da mensagem é Aspirações, e o tema dessa mensagem é a maior aspiração que devemos possuir. Muitos de nós temos várias aspirações, desejos, sonhos que possuímos, mas você já se perguntou qual é a sua maior aspiração? Eu quero trazer essa mensagem neste vídeo para você. Ela se encontra no livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Paulo, quando escreveu essa mensagem, essa carta, ele estava preso possivelmente em Roma. E Paulo inicia essa mensagem, Paulo inicia essa carta dizendo aos filipenses que se alegrassem no Senhor. Acompanhe comigo, diz assim a mensagem, a palavra de Deus. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma grande segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos no meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois como já disse repetidas vezes, e agora repito em lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o ventre, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas,
A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Queridos, o apóstolo Paulo, ele escreve esta mensagem para o povo de Filipos, para os filipenses, e ele inicia esse capítulo 3 dizendo: se alegrem no Senhor. Paulo estava preso. Paulo, talvez, diante de todos eles, deveria ser o único que pudesse estar triste. Mas a primeira recomendação que Paulo dá aos filipenses é: se alegre. Se alegre, seja feliz. Estejam contentes, fiquem felizes. Eu estou nessa situação, estou preso, mas se alegrem. Eu não me canso de escrever para vocês. Eu não me canso, e há uma segurança para vocês eu estar escrevendo de novo. Amados, Paulo, ele foi um grande exemplo para todos nós hoje. E Paulo inicia esse texto, esse capítulo dizendo: fique feliz. Apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, fique feliz, fique contente, fique alegre. Querido, não sei o que você está passando, a luta, a dificuldade, a aflição que você está enfrentando, mas o que Paulo pede para você é que se alegre no Senhor. Em seguida ele dá uma recomendação para os filipenses. No versículo 2, o apóstolo Paulo diz: cuidado, tenham cuidado. Cuidado com os cães. Cuidado com aqueles que praticam mal ou com os maus obreiros. Cuidado com aqueles que são da circuncisão. Aqueles que dizem que para ser salvo precisa guardar a circuncisão. Tenha cuidado com esses, porque a circuncisão somos nós, rapaz, que adoramos a Deus no Espírito, Na verdade, que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Mas, embora Paulo fala que ele mesmo tivesse tivesse razões para ter tal confiança. Amados, o que Paulo está nos ensinando aqui através do Espírito Santo de Deus, em que você está confiando? Quais são as suas conquistas, as suas realizações? Será que tudo isso que você conquistou, conseguiu? Será que tudo isso que você conseguiu alcançar, será que isso não está fazendo com que você se afaste de Deus? Será que o orgulho de tanta conquista humana não está fazendo com que você tenha se afastado de Deus, ou praticado atos que tenham entristecido o Espírito Santo de Deus, ou que tenham entristecido o Senhor Deus Pai? Paulo ele começa a narrar suas credenciais. Paulo começa a dizer quem ele era e por que ele tinha razões para confiar na carne, nas realizações humanas, nas obras que os homens fazem. Por que ele tinha razões para confiar nisso? Paulo começa a dizer que ele era um hebreu, que era israelita. Ele era da tribo, versículo 4, começa a dizer: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, queridos, foi a tribo de onde saiu o primeiro rei de Israel, o rei Saul.
E Paulo ele começa a mostrar para os filipenses que ele tinha razões sim para confiar em suas conquistas. Ele disse que ele era um verdadeiro hebreu. Quanto à lei, foi fariseu. Você sabe o que é fariseu? O fariseu era aquele que era separado. Um grupo de pessoas separadas para estudar a Torá, a palavra de Deus. Quanto à lei, e aí a palavra de Deus diz: quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E ele continua: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Queridos, querida, você que está ouvindo este áudio, você que está assistindo esse vídeo, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós? O que o apóstolo Paulo está nos ensinando através do Espírito Santo de Deus? Paulo disse que ele tinha razões. Ele tinha razões para se gloriar, para confiar, na verdade, nessas suas conquistas humanas. Mas, quando ele entendeu quem era o Senhor Jesus, quando ele entendeu quem de fato o Senhor Jesus representava, ele começou a perceber que tudo o que ele possuía, tudo o que ele talvez pudesse almejar, era considerado nada diante de conhecer Jesus. Paulo tinha um profundo desejo, Paulo tinha uma profunda necessidade. E Paulo revela aqui, as Escrituras revelam neste texto, que Paulo tinha um grande desejo, que não era de ter grandes realizações, de grandes bens materiais, carros, casas, né? Trazendo para os dias de hoje, casas, faculdades, um curso bom, uma formatura grandiosa, coisas que muito dinheiro e muita riqueza. Paulo, ele considerou tudo isso nada, considerou tudo isso como esterco para conhecer, diante de conhecer Jesus, quem era Jesus. E no decorrer do texto a Bíblia fala que, olha o que Paulo diz no versículo 9: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Querido, olha que coisa linda. Olha o que Paulo disse, olha o que ele revela. Olha, rapaz, eu sou do povo de Israel, nasci ao 8º dia de vida, na verdade circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, mais precisamente falando. Eu sou um verdadeiro hebreu. Eu, quanto à lei, fui fariseu. Quanto à lei, sou fariseu, ou fui fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era lucro para mim, eu considerei como perda. O que na verdade eu quero é conhecer a Cristo, conhecer Cristo. Eu quero conhecer o poder da ressurreição dele, e eu quero ter parte nos sofrimentos dele. E o próprio Paulo, ele explica como é que ele quer conhecer o Senhor Jesus.
Como é que você pode conhecer o Senhor Jesus? Não sei, querido, qual é a sua necessidade, eu não sei quais são as suas aspirações, ou talvez a sua maior aspiração que você tenha, que você considera. Eu quero mostrar para você o que, na verdade, qual deveria ser a sua maior aspiração. E o apóstolo Paulo, ele nos mostra aqui. Ele diz o seguinte: o que eu quero, de fato, não é riquezas, não é glória de homem. O que de fato eu quero é conhecer Jesus. Paulo aqui, quando ele escreveu essa mensagem, esse texto, essa carta, o apóstolo Paulo já tinha sido convertido ao cristianismo e já tinha tido uma experiência muito grande. O chamado dele lá em Atos capítulo 9, caiu do cavalo por ter o Senhor Jesus se apresentado a ele como uma grande e forte luz. O apóstolo Paulo já tinha tido essa experiência sobrenatural com o Senhor Jesus, mas nesta carta ele começa a revelar o profundo desejo que ele tinha, que era de conhecer mais ainda o Senhor Jesus. O que você quer? O que você busca? Qual é o seu verdadeiro anseio? O que você de fato tem ansiado ou o que você de fato tem almejado? Olha que grande exemplo que Paulo nos dá. Olha que coisa grandiosa e que revelação maravilhosa que o Espírito de Deus nos dá através da vida de Paulo. O que eu quero, irmãos. O que eu quero de fato é conhecê-lo. É conhecê-lo. Paulo já tinha tido com certeza, grandes revelações do reino de Deus, porque em uma outra carta ele diz: eu conheço um homem que foi levado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe. Alguns estudiosos da palavra de Deus dizem que esse que foi levado ao terceiro céu era o próprio apóstolo. Mas quando ele escreve essa mensagem, que coisa tremenda é essa? O apóstolo diz que eu quero conhecer ele. Eu quero conhecer o Espírito dele, o poder da sua ressurreição e a participação. E eu quero ter parte nos sofrimentos dele. E ele diz: mas como eu faço isso? Como é que eu vou conhecê-lo? E ele explica como é que ele vai conhecer, como é que ele pode conhecer, como é que ele vai ser levado até ter um encontro verdadeiro, um encontro, na verdade, grande esperado, tão esperado de nós pessoalmente ou como Espírito, se o Senhor nos chamar primeiro, antes da vinda dele. Ele diz como é que nós iremos conhecer ele. Ele explica aqui, e eu vou apresentar para você a maneira como você vai ser levado até o conhecimento do Senhor Jesus. Olha o que o apóstolo diz: quero conhecer a Cristo, quero conhecer Cristo, verso 10, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. E olha o que ele complementa: mas como eu vou conhecê-lo? Tornando-me como ele em sua morte. Mas como assim? Você talvez possa perguntar: como é que eu vou me tornar como ele na morte dele? Se você olhar como Jesus estava quando estava naquela cruz, ele estava sendo humilhado diante de todos os discípulos dele. Aos olhos dos romanos, aos olhos de muitos fariseus, ele estava sendo humilhado, estava sendo crucificado diante de todos eles. Que grande revelação! Olha o que o apóstolo diz: como vou conhecer ele? A Bíblia diz que existirá uma grande festa, as bodas do Cordeiro.
E o Senhor quer que você esteja lá naquele dia. O Senhor quer que você esteja sentado à mesa com Ele, participando daquela grande festa, e Ele estando presente, e todos naquele lugar, tão alegres, tão felizes, com certeza não se aguentando de tanta alegria. E Ele quer que você esteja lá. Mas o apóstolo disse: olha, como eu vou conhecer Ele? Como eu serei levado a conhecer Ele? Eu serei levado a conhecê-lo crucificando-me. Mas que crucificação é esta? Crucificando os meus desejos pecaminosos, crucificando tudo aquilo que a minha carne quer, tudo aquilo que a minha carne deseja de maneira pecaminosa, tudo aquilo, me humilhando a minha carne, transformando ela como uma escrava. Dessa maneira, eu serei levado, eu conhecerei Ele, eu verei face a face. Era isso que o apóstolo Paulo queria. E é isso, queridos, que nós devemos almejar. A nossa maior aspiração não deve ser casa, não deve ser carro, não deve ser uma faculdade, o maior curso de faculdade, não deve ser o dinheiro, mas a nossa maior aspiração deve ser conhecer o Senhor Jesus, ser achado nele, não pelas obras, não pela justiça que procede da lei. O apóstolo disse: mas que justiça é essa que procede da lei? Não sendo considerado pela lei como correto, como justo, mas sendo considerado por Deus, a justiça que vem de Deus, ou seja, sendo considerado por Deus justo e correto, como pela fé que eu tenho em Cristo, pela fé que eu tenho nele. E o apóstolo continua dizendo: olha, eu ainda não alcancei isso. Mesmo tendo tido essa grande revelação do Senhor Jesus, caindo do cavalo, ficado cego, Ananias tendo ido lá onde Paulo estava, tendo orado por Paulo, tendo ele retornado a enxergar, mesmo diante de tudo isso, o apóstolo diz que ainda não conhecia Jesus. E às vezes, amados, nós lemos a Bíblia, nós oramos, jejuamos e achamos que já o conhecemos. Mas Paulo disse: olha, eu quero conhecê-lo. É como se ele estivesse dizendo: eu quero conhecê-lo face a face. Esse é o meu maior desejo. Eu sou hebreu de hebreus, sou da tribo do primeiro rei de Israel, mas tudo isso diante do Senhor Jesus é nada, diante do desejo que eu tenho de ter um encontro face a face, de ver o meu mestre. Isso eu considero como nada, e eu ainda não alcancei isso. E olha o que ele diz. Não, no versículo 12, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avançando, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, querido, querida, você que está ouvindo essa mensagem, você que está assistindo este áudio, que você venha ter uma consciência de que você deve prosseguir, não para
O seu alvo não deve ser os bens materiais, mas o seu alvo deve ser o Senhor Jesus. Você deve ter no mais profundo, o seu mais profundo desejo, a sua mais profunda aspiração não deve ser bens materiais desta terra, mas sim alcançar o Senhor Jesus e poder vê-lo face a face, assim como Paulo diz, e receber o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele continua dizendo, olha, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Escute, que coisa linda. Você que via que os conceitos da sua vida estavam ao avesso, o apóstolo está chamando a sua atenção pelo Espírito Santo. Olha, preste atenção. Nós que já alcançamos essa maturidade, nós devemos ver as coisas dessa maneira. Como assim, apóstolo? Como assim? Olha, rapaz, você tem que entender que as coisas deste mundo, os bens materiais, são coisas secundárias. O que primeiro tem que estar no seu coração é o profundo desejo de conhecer Jesus, o Senhor Jesus. O que deve estar no seu coração não é o dinheiro, não é coisas materiais, mas o que deve estar no seu coração é o desejo profundo de conhecer quem é o Senhor Jesus. Ele está chamando a sua atenção. Você que já é maduro o suficiente, considere isso que eu estou dizendo. E ele continua dizendo, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Verso 16, então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O verso 17 diz, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. O apóstolo Paulo chama a atenção, olhe, preste bem atenção. Sigam unidos o meu exemplo. Vejam como eu estou agindo e façam do mesmo jeito. Façam do mesmo jeito. Queridos, observem bastante. E perceba como o apóstolo Paulo estava vivendo. Veja o exemplo dele. Veja o grande exemplo dele. E comece a agir conforme o apóstolo Paulo estava ensinando pelo Espírito Santo de Deus. E aqui Paulo, queridos, ele se emociona seguindo o texto. Ele fica emocionado, a Bíblia fala. E a Bíblia diz que ele começa a chorar. Porque o Espírito Santo de Deus traz à memória dele muitos que estão vivendo de forma dissoluta. Na verdade, muitos que estão vivendo dissoluto não, mas como inimigos da cruz de Cristo. O apóstolo começa a chorar, se emociona. Diante desse texto, a Bíblia fala que no início do versículo ele fica, possivelmente estava muito feliz, muito alegre, em verdade. Mas nessa parte do texto a Bíblia diz que ele se emociona. Ele começa a lembrar que existem muitos que estão vivendo como inimigos da cruz de Cristo. Como inimigos. Ele começa a dizer que o Deus deles, dessas pessoas, é o estômago. Mas como assim o estômago? Ele começa a dizer que o Deus deles é o estômago, ou talvez trocando, trazendo quando falamos de estômago, falamos de alimento, de saciedade própria. Talvez possamos relacionar este texto como eles estavam vivendo de maneira, como posso dizer, como não por ganância, mas como posso dizer, me faltou a palavra, mas sim, o Espírito me traz a mim. Como
egoístas. Como egoístas, cuidado com o egoísmo. Não pense só em você. Não pense só em você. O Espírito me traz à mente que possivelmente essas pessoas que Paulo estava tratando aqui, só pensavam nela, tudo eram elas, as opiniões eram delas, era tudo elas. Cuidado com o egoísmo, cuidado. Mas em seguida o Espírito de Deus traz a memória dele dizendo: olha, mas a nossa cidade, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho grande saudade, e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Queridos, essa é a mensagem que eu trago da parte de Deus para a sua vida. Se o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração através dessa mensagem, então compartilhe esta mensagem, curte este vídeo, que você também venha divulgar e se inscrever, na verdade, no canal Átrios do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus te guarde, que você venha estar escondido no esconderijo do Altíssimo, e que jamais, que nenhum mal venha tocar em você, tocar em nada que o Senhor tenha entregue em suas mãos. Que Deus abençoe e te guarde, que você venha refletir, e não só refletir, mas colocar em prática tudo que o Espírito trouxe a você através desta mensagem. Em nome do Senhor Jesus, eu sou o servo de Deus, Thomas Jônio. Um forte abraço e que Deus os abençoe. Amém e graças a Deus.